tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou tempo vivo, oh, oh. Está no ar, Sou Templo Vivo Podcast, o podcast da Igreja Templo Vivo. E mais uma segunda-feira estamos aqui nesse canal que sempre a gente faz o podcast. E esse horário, que já é o horário cativo aí do podcast, aí toda segunda-feira você pode sintonizar aí 7h30. Falei sintonizar é coisa de rádio, né? Você pode acessar aí a sua internet aí, ir lá no YouTube e
você vai encontrar o podcast da Templo Vivo aí. E Templo Vivo, sempre nós falamos e reforçamos, não é só o nome do podcast, tem uma referência bíblica. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, se você é um Templo Vivo aí, já interage aí nas redes sociais, já põe um foguinho aí, já reage aí no nome de Jesus. E hoje eu estou aqui com 2 convidados, hoje é dose dupla, 2 convidados especiais que fazem parte aqui da nossa comunidade e também lideram uma frente muito importante aqui da igreja. Você já viu, né? Eu não vou perder a piada, eu tenho que falar. Hoje eu estou recebendo aqui o senhor excelentíssimo Alexandre de Moraes. Brincadeiras à parte, né? Mas eu estou recebendo aqui hoje o George e a Ana. Sejam bem-vindos ao podcast da Templo Vivo. Deus abençoe. Obrigada. Sejam bem-vindos, viu? Não sei se é meio ofensivo, né, chamar você. Mas você já foi confundido com o Alexandre de Moraes? Já, pastor, aqui na igreja, hoje já me falaram um monte. Não adianta, não adianta, olhou, lembra, não tem o que fazer, né? Lembra, né? Mas graças a Deus você não é o Alexandre de Moraes, né? Graças a Deus não. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje já tem uma galerinha aqui esperando aqui. Eu também vi aqui que a Joyce já tá lá na cidade de Indaiatuba. Joyce, um beijo pra vocês. Aí o Roberto, a Joyce, a Dani, a Duda, essa família que nós tanto amamos, que tá aí ligadinho no podcast. E hoje vai ser um assunto bem interessante aqui. Nós vamos falar do assunto muito precioso que é famílias. Mas antes da gente tocar no tema, a gente vai falar um pouquinho da história desse casal aqui, como que foi que eles encontraram Jesus, como que eles se tornaram um templo vivo do Senhor. Então vamos começar o nosso podcast. Lembrando que você pode interagir pelo chat e também no episódio anterior já deixar o seu comentário lá. Por quê? Porque nós vamos ter sorteio no final. Hoje nós vamos sortear o rodízio de comida japonesa e também os lanches da Templo Burger, tá bom? Então faça isso aí, já entra lá no episódio anterior rapidinho e conecta, escreve lá a hashtag Sou Templo Vivo. Tem uma hashtag aí que o Leandro está colocando na tela pra gente, a hashtag Sou Templo Vivo. Também tá aqui nas instalações, aqui nos estúdios Templo Vivo, estamos aqui hoje com a presença do Gucci. Gucci tá aí, que é o filho do casal, e também a Isa, né? Os dois estão aqui na torcida, aqui acompanhando o podcast. E também estou aqui com meu amigo Charles, que é um espectador assíduo lá do podcast, mas sempre acompanhava na casa dele, mas hoje ele falou: hoje eu vou acompanhar no estúdio. E hoje ele está aqui com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, o Charlão aí que está com a gente. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos bater um papo, né, sobre, antes da gente tocar diretamente no assunto de famílias, vamos falar um pouquinho sobre o casal, sobre primeiro a individualidade de cada um, como vocês conheceram Jesus, e na sequência a gente vai entrar contando um pouquinho da história de vocês aqui na Templo Vivo e o que vocês desenvolvem aqui. Então a gente vai organizar assim o nosso podcast. Amém. O Jorge perguntou pra mim: pastor, como é que é o script? Me dá aí um overview aí pra poder me preparar. Eu falei: não tem script, nós vamos fazer, deixa rolar. Deixa fluir. Por isso que eu gosto do ao vivo. O ao vivo é assim, né? Porque o gravado, se a gente faz gravado, a gente quer ficar voltando, né? Volta, não sei o que, volta. Então, ao vivo vai falar besteira, depois os caras dão um jeito de resolver aí. Tá bom? Vamos lá, Jorge. Vamos começar por você. Queria que você contasse um pouquinho pra nós como é que foi a sua história de conversão. Como foi que você foi... Eu falei no podcast passado do Maicão. Como foi que Jesus atropelou você? Bem, pastorzão, primeiramente um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Glória a Deus pela sua vida. E assim, pastor, eu me lembro que na minha adolescência, aos 14 anos de idade, isso em 1900 e deixa quieto, eu me lembro que a minha irmã ela foi a primeira que se converteu em casa. Nós somos de uma família de pai, mãe e 3 irmãos ao todo. E a minha irmã, ela mais velha que eu, ela sentava comigo na nossa cama e eu lembro que ela pegava aquelas bíblias infantis e começava a ler para mim. Então aquilo me chamou a atenção e chamou a curiosidade. Até que a minha irmã, ela falou para mim o seguinte: ela falou que Deus queria ter intimidade comigo. E eu, na minha inocência, com 14 anos, eu pensava o seguinte: como pode um Deus que criou os céus e a terra? Eu não tinha conhecimento nenhum, tanto é que eu achava que Jesus era um e Cristo era outro. Eu não sabia que era um novo composto. Só que era dois? Jesus era irmão de Cristo. Exatamente. E só que eu ficava pensando assim, eu falava: como é que pode um Deus todo poderoso, criou os céus, a terra, criou as estrelas e tudo
mais querem ter intimidade comigo. E essa curiosidade aos 14 anos me levou a querer conhecer a Cristo, né? Eu digo que dos 14 aos 16 eu fui convencido, perdão, e somente dos 16 em diante eu realmente me converti. Eu me converti na Presbiteriana Renovada, e lá eu congreguei durante um tempo e passei também por outros ministérios até chegarmos aqui. E aí depois virou peteca. Virou peteca. Primeiro foi para presbiteriano, depois teve a experiência com o Espírito Santo, né? Porque aí depois você foi até assembleando, já não foi? Fui, pastor. E aí acho que surge a primeira curiosidade aí para Ana, né? Eu acho que só Deus mesmo, na sua rica misericórdia, para juntar um assembleano com uma batista. Eu acho que Deus, só Deus mesmo para trazer esse equilíbrio na vida de uma família. Deus é bem humorado, né? Exatamente. Mas é legal, você deu uma resumida boa, assim, porque nós vamos trabalhar bastante outro tema, e também porque a gente está com 2 convidados, eu queria que a Ana também falasse, Ana, como é que foi, porque depois eu vou falar como vocês se encontraram nessa estrada, nessa longa estrada da vida. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Bom, a minha mãe, que foi a principal aí, né, que foi quem Deus usou mesmo para nos direcionar até Cristo, ela ainda quando muito jovem, ela trabalhou para uma família cristã. E ela viveu aquele versículo da Bíblia que fala, né? E vereis a diferença daqueles que servem e os que não servem. E ela tomou aquilo, viu? Como era diferente aquela família. E aí nós, chegando na adolescência, ela sempre muito preocupada, né? Ai, o que serão das meninas? Somos em 3 meninas. E ela ficava desesperada, preocupada, como seria o nosso futuro. E ela começou a procurar uma igreja evangélica. Então ela encontrou uma pessoa no ponto de ônibus que falou de uma igreja batista. Era bem distante da nossa casa na época, mas mesmo assim, a gente sem veículo próprio, sem condução, a gente começou a ir com essa família que morava perto da gente, de carona. Íamos muitas vezes a pé também, 45 minutos de caminhada para ir, para voltar. Uau. E aí, a partir de 10, 11 anos, nós começamos então a frequentar a Igreja Batista tradicional. Por isso que o Jorge brinca, né, com isso, o peteca e eu bem tradicional. E Deus hoje já equilibrou isso em nós, né? Então, a partir de então, nós conhecemos a ter, né, acesso à palavra de Deus, a entender o que era a Bíblia, a entender quem era Cristo. Então, nós fomos passando por esse processo. Eu, particularmente, eu me converti, eu acredito, muito após a faculdade. Porque eu ainda ia com a minha mãe, conhecia a palavra já, porque a Igreja Batista é muito focada no ensino, né? Na escola bíblica dominical, nós estávamos em todas. Então, assim, a gente conhecia muito da Bíblia, mas não conhecia na intimidade Deus. Quem era Deus, né? Essa intimidade, relacionamento. A gente conhecia na Bíblia, no papel. Então, durante a adolescência, a gente sempre fomos filhas muito tranquilas, assim, nunca demos trabalho para minha mãe, né? Depois ela vai provar, isso é verdade. Mas durante a adolescência, ainda no final do ensino médio, isso que a gente vê muito hoje da doutrinação, naquela época já tinha. Então, nós já era bem forte. Nós tínhamos um grupo de estudos na escola e eu fui convidada para participar. E na época, eu não entendia, né, muito bem o que era tudo aquilo. Mas muito se falava a respeito do comunismo, não era o estudo em si, um reforço de matemática, um reforço de história. Já era algo de doutrinação. Em que ano? Nossa, pastor. Não, mas é 1900... Deixa eu ver, eu entrei na faculdade em 2005... Então, 1998, 1999, por 2000, 2001, entendi. Nessa época. Já no ensino médio, eu já participava de grupos, assim, de estudos, entre aspas. Só que era uma coisa mais mas politizada. Mas era uma coisa mais politizada dentro da escola estadual, né? E depois eu também entrei para a faculdade, isso foi mexendo muito com a minha cabeça. Eu comecei a questionar quem era Deus, né? Se Deus de fato existia. Então, durante a faculdade, eu me afastei do Senhor e não sempre ia à igreja, né? Porque a minha mãe tinha aquela coisa, vamos à igreja de domingo, mas estava muito distante de Deus. E durante a minha juventude, assim, na adolescência, o meu foco era o trabalho, era o estudo, era a carreira profissional, não estava focada nas coisas de Deus, realmente, durante essa fase da faculdade. E aí,
Deus, assim, me resgatou, foi me resgatando, porque a gente começa a passar por experiências, né? Ele nos encontra, como a palavra dele diz, né? Então, a gente começa a amadurecer, comecei a entender o que eram esses pensamentos tanto que eu falava que eu era feminista, né? Eu tinha muito desses pensamentos feministas, individualista, né? De que a gente tem que batalhar para ter o que é nosso. Só interrompendo você fez, qual que é a sua formação? Matemática. Matemática. E você estudou em Universidade Federal ou não? Não, era privada, particular, né? era privada. Tá. Mas... E essa doutrinação já tinha mesmo da universidade privada, tinha alguns professores que tinha alguns professores, mas isso iniciou no ensino médio. Ah, tá. Foi iniciado no ensino médio e durante um período de uma faculdade que eu fiquei também, que ela tinha um subsídio da prefeitura, também tinha, mas eu só fiquei 2 anos lá. Certo. Depois eu mudei para uma privada totalmente, ainda já não tinha muito essa questão, né, da doutrinação. Então, nesse caminho que eu fui me encontrando com Jesus, né? Ele foi me encontrando, na verdade. Então, foi quando eu fui amadurecendo, né? Crescendo também como pessoa, entendendo quem era Deus. Isso, e aí a sua experiência todinha nessa fase, sempre a sua referência foi a Igreja Batista. Sempre foi a Igreja Batista. Sempre. Porque o Jorge brincou aqui, falou assim que a criatividade de Deus de unir um assembleano com um batista, e a criatividade maior ainda é botar um assembleano e um batista dentro da Templo Vivo. Né? Que é maior ainda a criatividade. Vai entender os mistérios de Deus, pastor. Né? Porque a Templo Vivo não é nem uma batista nem uma assembleia, é uma benção aí, né? Enfim. E aí tá bom, como a gente tá sendo sintetizando um pouco o testemunho de vocês, já deu para entender como que foi a conversão e a participação dos pais, né, tanto da sua irmã como da mãe, né? E você vê que os dois tiveram acesso ao evangelho muito novos, né? Então olha a importância, que aí vai entrar até na tônica que a gente vai falar, que é sobre família, né? Porque a importância da família na vida de uma pessoa. E como que foi que aí vocês se encontraram como é que foi Deus que Deus uniu vocês aí nessa caminhada? Pastor, eu digo que eu me converti muito cedo, né? Como eu falei, com 16 anos eu já estava firme na igreja. Então muitas coisas que esse mundão aí oferece, graças a Deus eu não conheci. Porém, eu acho que eu fiz o que era pior. Eu errei muito dentro da igreja. Eu baguncei demais, pastor, dentro da igreja. Talvez muita gente não sabe da história e nem precisa saber. Bagunçou em que sentido? Desculpa. Pastor. Mulherengo mesmo, pastor. É isso. Já começou. Muito, pastor, muito. E dentro da igreja. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você faz isso ciente, você não é inocente diante de Deus, né? Então, nós nos conhecemos, eu já estava com 27 anos. Né? Depois de ter vivido muitas coisas, né? A minha sobrinha, a Grace, eu venho hoje eu trabalho com logística, mas eu venho da área financeira, né? Eu venho de contabilidade, área contábil fiscal, e a Ana também de formação. A sua formação é? Administração e logística. E quando nós estávamos ali com 27, eu estava com 27 anos, eu trabalhava no escritório contábil em Santo André, só que eu trabalhava dentro do cliente. Em paralelo a isso, a Ana Carla ela trabalhava também no escritório grande em São Bernardo do Campo, também lá com seus clientes. E a minha sobrinha trabalhava no time da Ana. E a minha sobrinha, sabendo que ia abençoar o tio, né? Ela pegou e foi o grande cupido aí, nos apresentou, né? E assim, pra já não perder tempo, né, pastor? Namoro, noivado e casamento foi 10 meses, né? Então... Foi rápido, meu Deus do céu. 10 meses. Agora encontrei. É agora, antes que foge, né? É que nós já estávamos formados, eu tinha acabado de concluir a faculdade, ele também já estava formado, nós dois já bem empregados, né? Então a gente não viu por que ficar enrolando muito tempo, não. E aí... E você tipo assim, sabia que ela tinha princípios cristãos antes? Sim. Você fazia essa questão, que a garota tivesse essa... Ela chegou a congregar com um tempo comigo, né? Durante esse tempo de namoro e noivado, nós congregamos juntos ali na Assembleia de Deus, né? E já se conhecia a família dela, né? E aí teve que pedir minha mão pro meu pai. Não posso deixar de passar isso, minha sogra deve estar sogra, eu te amo, um beijo pra senhora. Mas assim, pastor, eu não posso deixar de contar alguns detalhes, né? Eu me lembro que
quando eu fui conhecer a minha sogra ali, conhecer o meu sogro e tudo mais, né? Fazer aquele processo todo, né? Estamos sentados no sofá, ela sentada no sofá de lá. E eu falei, então, irmã Marilene, eu vim aqui exatamente para pedir a mão da sua filha em namoro, né? Seu Jorge e tal. E aí ela olhou para mim. Então, eu tava orando a Deus pedindo um homem de Deus. Mas já que veio você... Te amo, sogra. Mas aí ela depois tentou se explicar que expressou mal, mas a explicação fica pior, né? Então é melhor deixa pra lá. Mas ela né? quer dizer o quê? Que tipo, fosse um pastor, alguma coisinha? Não, é que ela quis se expressar, eu tava orando mesmo por um homem de Deus, né? Que ela sabia que ele era cristão, já congregava. É que ela se expressou mal. Ela tava orando pro homem de Deus, aí veio você. Né? Virou tudo emendado a palavra, parece que... Você tirou a vírgula. Sem a pontuação, A diferença que a vírgula faz. Não, faz uma... Olha só como é que faz, né? A interpretação, né? Exatamente. Porque nessa hora, eu tava orando por um homem de Deus. Aí veio você. Já que veio você, né? vai você mesmo. Aí quer dizer, poxa, então eu não sou um homem de Deus. Né? Aí virou meme. E aí vocês. Foi muito rápido então que você falou o processo? Sim. Você acha que isso é saudável para quem vai começar uma família? Eu tava até conversando agora há pouco em casa com meu filho, né? Porque assim, o Samuel tá namorando agora, e só que ele despertou esse desejo do namoro antes de ter uma formação, certo? Então ele tá na faculdade e tudo, mas ele não teve a formação. E ele já ele tá encaminhado para casar já. Mas você acha que seria ideal que antes das pessoas casarem elas terem uma definição de carreira já? Você acha que é uma regra? Você acha que seria legal, não? Pastor, eu vim de um contexto, eu particularmente, eu vim de um contexto de muita religiosidade. Eu vim de um contexto que, bem aquele contexto, Deus preparou a sua esposa, e não que Deus não tenha preparado, né? Não vou dizer dessa forma. Mas, Deus tem uma preparada para você, Deus tem preparado para você, tirando a responsabilidade do homem. Né? E hoje, com mais maturidade, nós entendemos que não é dessa forma. Deus nos dá realmente liberdade para tomar nossas escolhas, né? Inclusive se queremos servir a Ele ou não. Só que como a Ana Carla ela bem trouxe, para nós foi muito fácil. Eu estava com 28 anos, os dois trabalhando, os dois formados, muito bem, não tínhamos por que demorar. Agora eu creio que sim, o jovem, ele, a partir do momento que ele começa a entrar no relacionamento, ele tem que pesar as suas consequências. Ele tem que pensar que, no presente e principalmente no futuro. Um jovem que de repente não está ali com seus estudos, não pensa no futuro, se ele vai ser um PJ, se ele vai ser um CLT, como que ele vai sustentar aquela moça, se ele tem dúvidas quanto a isso, eu acredito que não é o momento certo. Eu acredito que sim, ele precisa, acima de tudo, se posicionar como cristão, ter a bênção dos seus pais, e ser bem sincero, acho que a participação dos pais num momento como esse é fundamental, porque os pais têm experiência de vida, então tem que realmente sentar com eles e falar, e já dizia os antigos, né, soltar ali o beabá para ele, falar, não é simples assim. Não é exatamente dessa forma, porque ali é tudo gostoso, é tudo novidade, é tudo, vamos casar, vamos fazer isso, aquilo. Mas e depois? Depois vem os filhos, depois vem as dificuldades. Nós fizemos agora em dezembro de 2024, 15 anos. Passamos por muitas histórias. Passamos por muitos perrengues, né? Muitas situações ali que ela já teve vontade de me matar, eu já tive vontade de matar ela. Mas graças a Deus aqui estamos. Mas o jovem tem que pesar tudo isso. Entendi, muito importante, né? E aí, no caso, vocês, depois que vocês estavam formados como família, vocês vieram de São Paulo, tipo assim, antes de você chegar aqui no Templo Vivo. Qual que é o último lugar que vocês estavam vivendo a realidade de igreja? Qual que era? Nós estávamos uma igreja pequena, comunidade videira verdadeira. Pastor Maria e Pastor José estão nos assistindo. Um abraço. Um abraço também para o senhor, que o Jorge fala bem do senhor. São amigos, eu tenho a honra de considerá-los como amigos. E inclusive foi lá que nós viemos a conhecer todo o Ministério de Cursos, que vão entrar daqui a pouco. E foi lá que nós congregamos 8 anos antes de vir para cá. Em 2021 eu estava empregado numa multinacional em São Bernardo do Campo. Recebi o convite, estava financeiramente talvez no meu melhor momento, porém recebi uma oferta de uma outra multinacional aqui em Extrema, que cobriu tudo aquilo, toda a minha oferta, foi atrativo, junto ao útil ao agradável, porque nós já pensávamos numa cidade de interior, nós já pensávamos em um lugar de qualidade,
principalmente para os filhos, e veio e caiu como uma luva. Ali nós fizemos vários testes, né, vários testes ali com Deus para saber, e entendemos que era realmente Deus nos chamando para a Extrema. E aqui estamos. Legal, e aí vocês vieram para a Extrema, já tipo assim, apesar de você ter conseguido uma colocação no mercado, mas se você veio com aquela mentalidade, é aqui que eu vou ficar. Sim, pastor. Eu vou dizer por mim, né? Eu não posso dizer por muitos, mas quem conheceu a realidade de trem, metrô, trânsito em São Paulo, chegar em Extrema, a vida é outra. Violência, é o paraíso, é o paraíso. É outra coisa, pastorzão. Eu conheci também, eu sei como é que é. Realmente, você perde parte da sua vida Sim. dentro de Sim. condução em São Paulo, Sim. que acho que é um dos problemas mais por exemplo, a violência assusta, mas você foi já assaltado em São Paulo? Já fui assaltado em São Paulo, mas eu acho que o estresse maior, pastor, é você passar 1-2 horas numa condução antes de ir trabalhar. Eu cheguei a pegar trem, pegar metrô, onde eu dormi em pé. Porque era tão apertado. Só apoiado nos outros você aqui. Não tinha o perigo nenhum de cair. Porque você tava exatamente tão apertado ali que você dormia tranquilo. Uma lata de sardinha, né? Uma lata de sardinha, pastor. Então você vê essas coisas na televisão, que é a realidade de hoje de milhões e milhões e milhões de pessoas, que pra mim é passado. Como eu disse para um irmão aqui, que eu não vou lembrar o nome da nossa igreja, pra São Paulo só volta de Deus mandar. E esse irmão pegou e falou, mas mesmo se ele mandar, eu tento negociar com Deus. Tá certo, né? E você também tinha essa realidade de pegar também metrô, tudo também? Ou não? Na verdade, não. Porque eu sempre trabalhei na região ali do Grande ABC, nunca trabalhei em locais mais distantes, assim, pro São Paulo, ter que sair ali daquela área onde eu morava. Então, peguei, sim, transporte público, mas dentro do município, não nessa realidade. Era uma coisa mais era mais tranquila. Mesmo assim, ela não tinha lotado tinha, também, né? Porque também, São Paulo, sim, também em toda a cidade, disso, né? E aí vocês, então, vieram para Extrema. Por que eu perguntei se você veio decidido? Porque você hoje tem uma residência própria aqui, né? Sim. Que esse é um ponto forte, né? Que moradia aqui não é fácil. Aí você já veio e falou, não, vamos ter... Morou de aluguel aqui ou não? Já veio direto para casa? Pastor, eu já vim direto para casa. Veio direto? Foi ali um fluxo. Eu congreguei com o pastor, eu nunca me esqueço disso, pastor Francisco, um abraço. E ele dizia o seguinte, falou, Jorge, você quer saber uma das formas de saber quando algo é de Deus? Quando as coisas simplesmente fluem, você não vê dificuldades naquilo e a paz no seu coração. Então, entre eu receber a oferta dessa multinacional e entre estar aqui foi apenas 2 meses. O nosso financiamento, na nossa casa financiada, nosso financiamento, ao contrário de muitos lugares, com 30 dias eu estava com a chave na mão. Então foram vários pontos ali que para nós vieram todos como confirmação daquilo que Deus estava nos chamando. Uau, que bênção. No dia que ele recebeu a proposta dessa empresa, aí eu intimamente falei com Deus, fiz todos os levantamentos, né? Porque eu calculo tudo na ponta do lápis. Matemática? Né? Aí eu fui calcular tudo, né? O custo de vida, todos os gastos. E eu falei, ai, Senhor, será que essa proposta não poderia arredondar o valor, né, da proposta que ele tinha recebido da empresa? E nem compartilhei com ele. Aí no dia seguinte o RH da empresa ligou para ele e falou, olha, a gente resolveu fazer assim com a sua proposta e arredondou o valor exatamente no que eu tinha pensado. Me deram um aumento sem eu pedir, pastor, sem eu começar na empresa. Sem nem começar. E exatamente, eu ouvindo a moça do RH, eu tava ouvindo viva voz, porque a gente tava no carro ali, de repente eu olho pra Ana começou a chorar. Eu deve estar emocionada com alguma coisa. E aí foi o que ela me contou. Ela falou, eu fiz o último teste com Deus. Se realmente a nossa ida para a Extrema for de Deus, o seu salário vai ser X. E foi exatamente o X que ela falou. Uau. Esse arredondado. Deus sinalizou mesmo. Né? E hoje você não está mais nessa empresa, né? Que te trouxe para cá, né? Não, hoje eu estou em outra empresa, né? Não tô mais lá. Eu estou em outra. Entendi. E aí tá... mas tá... colocado no mercado, tá no mercado, sim, né? Sim, ramo logístico, cada dia mais careca. Então, arranca os cabelos. Mas eu gosto da logística. Você gosta da logística? Gosto, pastor. Eu gosto. Porque minha área também. A logística foi a área que eu atuei bastante. Só que porque antes a faculdade de administração, ela
ela abrangia tudo isso, né? Tipo assim, e hoje é toda fatiada, né? Hoje tem uma faculdade para isso, faculdade para logística. Não tinha antes isso, né? Não tinha, né? E hoje... Antes eram as mais comuns, né? Digamos assim, né? E hoje você consegue fazer, se formar em administração, você tem administração hospitalar, administração de empresa, administração disso, daquilo, quando você tem um leque muito mais aberto. Né? Tá, agora vamos chegar então, chegou Extrema, né? Eu nem falei dos filhos, mas acho que eu vou voltar um pouquinho na história só pra falar. Quando vocês engravidou, começou a teve filhos com quantos anos de casado, o primeiro filho? Nós tínhamos 3 anos e meio de casados quando veio o Gustavo, e são 2 testemunhos, né, para nós, porque assim, pastor, quando eu era bebê, a minha mãe, ela conta, né, que eu tinha hérnia. Eu tinha hérnia, né, e por conta dessa hérnia, conta lá dos tratamentos, eu tinha que... Nossa, aquela situação bem pobre, né? Morava ali em Santo André, divisa com São Bernardo do Campo, então ela tinha que me levar a pé até o hospital para colocar uma cinta, porque eu não podia operar pela idade, enfim. E aí eu cresci com a minha mãe me contando que os médicos diziam que eu não poderia ter filhos. Eu cresci com isso. E aí eu me lembro que quando antes de conhecer a Ana, eu tinha feito passei por um outro processo ali e fiz, né, um espermograma, e o médico, ele foi bem bruto comigo, né? O médico, ele falou, você não vai ter nada. Eu, como assim? Ele falou, não, você não vai ter nada, você não tem espermatozoide, né? Você não pode ter filhos. Aquilo para mim não me assustou, porque é algo que eu ouvi a minha adolescência e minha juventude inteira, então aquilo não me ofendeu. Quando eu conheci a Ana, fizemos todo o processo novamente, e aí o médico, o outro médico, ele falou, vou ser bem realista com você, Jorge, você tem 50% de chances de ser fértil ou não. Quem casa tem esse sonho, né? Tem o sonho de ter filhos, e eu parecia aquela música da Fernanda Brum, dá-me filhos, não morro. E eu me lembro que eu orava nós tínhamos ali um sofá em casa, em Santo André, aquele sofá de 3 lugares, e eu orava exatamente no lugar do meio. Até que um dia eu tive um sonho que eu estava ali sentado e que eu segurava um bebê de azul. Passou 2 semanas, a Ana Carla ficou grávida, né? E o Gustavo, quando ele nasceu, foi também um presente ali, né? Que tá ali dando risada, não tem como não contar, né? Como todo pai de primeira viagem, o Gustavo, ele nasceu e eu ali no parto, né? E esperando, falei, a enfermeira vai trazer o Gustavo para colocar no meu braço, né? E de repente tira o Gustavo e passa direto. Falei, misericórdia, o que aconteceu? Né? Passou direto com o meu filho, né? Pra onde tá levando meu filho? Passou uns 5 minutos ali, aquela agonia. De repente a enfermeira entra e aí explicou, pai, tá fazendo os primeiros testes, os primeiros reflexos ali, é normal. Passou mais alguns minutos, entra com o Gustavo nos braços. E como toda criança, o Gustavo esgoelando, né? Quando a enfermeira colocou o Gustavo nos meus braços, eu comecei a conversar com ele. E ali ele reconheceu a voz do pai e ele parou de chorar. E eu comecei a chorar. Então é um testemunho para mim, assim como a Isabela é um testemunho particular para Ana Carla, caso eu queira compartilhar. Pode falar, vamos lá. Vamos lá, que senão não vai dar briga, que ela quer saber a história dela também. Ela quer saber também, né? Que ela também é um presente. Exatamente. Em 2014, né, eu descobri que eu tinha glaucoma, que é uma pressão alta no olho, né? A segunda maior causa de cegueira depois da catarata, porque as pessoas não sentem nada, né? Eu não sentia nada. E a partir de então, eu comecei a usar uma medicação, que são colírios, né? Para segurar essa pressão do olho. E um desses colírios, alguns estudos indicam que eles pressionam o útero, né? E sempre eu falava pro médico, né? Eu tô pensando em engravidar, né? Do segundo filho. E ele falou, você acha mesmo que é uma boa ideia? Não sei se é uma boa ideia no momento, né? Porque aí eu tinha a opção, se eu engravidar, eu vou ter que tirar a medicação, né? Parar com o uso do colírio. Porque senão corre risco pro feto. Aconteceu um episódio de eu estar grávida, fazer o exame, de dar positivo, e depois ocorreu um sangramento. Então a médica indica que foi um aborto realmente por conta do uso da medicação. Na primeira tentativa, né, que a gente tentou de engravidar do segundo filho. E posteriormente, então eu falei, eu vou voltar a usar então, né, o colírio. Depois que aconteceu isso, vou voltar a usar. E aí decidi voltar a usar, mas também não estava usando o anticoncepcional, sabe? Arriscando. E aí teve um momento que a minha pastora lá de São Bernardo, ela esteve em casa
E ela ministrando, orando comigo, aí ela falou assim: Ana, eu tenho orado ao Senhor e eu quero te falar algo, até me emociona. Você já tentou fazer como Pedro, andar sobre as águas? Eu lembro que ela foi em fevereiro em casa, e aí eu falei, a partir daquele dia eu parei de usar a medicação, o colírio. E alguns dias depois eu descobri que eu já estava grávida, né, quando ela esteve ali. Então, às vezes eu fico pensando, eu falei, olha o cuidado de Deus, né? Se eu tivesse continuado com a medicação, será que não ia acontecer o aborto, igual aconteceu da outra vez? E naquele momento ali, depois a gente sempre vai fazer a conta, né, de quando que aconteceu, qual foi o período gestacional. E realmente, naquela semana que ela esteve em casa, foi a primeira semana gestacional que eu estava. E que eu suspendi de fato o colírio, o remédio. E algo incrível assim que aconteceu foi que durante toda a gestação da Isabela, em nenhum momento a minha pressão ocular ficou alterada. Mesmo sem o uso do remédio, eu passei tranquila a gestação, mesmo sem o uso do remédio. Deus cuidou de todos os detalhes. Puxa vida, hein? Coisa linda, né? O cuidado de Deus é impressionante, né? A gente não sabe, mas Deus, ele tá assim, nos detalhes, né? Nos detalhes, cuidando de tudo, né? É uma pena não ter um lencinho aqui, Ana, porque minha mãe me deu até um negócio pra me trazer um lencinho pra cá, mas eu insisto em não trazer. Né? E a gente chora, porque a gente vai relembrar, vai mexer nos arquivos, né? E o podcast é bom por causa disso, que a gente mexe às vezes numa coisa que tava quietinha lá, mas uma coisa que é que eles falam, só a emoção que você sentiu, né? É gostosa, né? Aquela emoção gostosa, né? Mas aí vamos falar agora de como vocês chegaram aqui no Templo Vivo, né? Porque eu me lembro quando vocês vieram primeiro nos primeiros cultos e depois desapareceram. Então eu queria que você contasse essa experiência pra nós, Jorge, como é que foi? Pastor, nós chegamos aqui, eu vim pra cá em agosto de 2021, 2 meses em outubro, né? Nós viemos de mudança. E aí nós ficamos aí alguns meses visitando várias igrejas, né? Visitamos várias igrejas, só que não nos identificamos com nenhuma, né? Fizemos algumas visitas aqui, outras a gente nem foi, ficamos só na internet mesmo, né? E aí foi quando a última vez que nós viemos foi um episódio do Giovanni C. Eles estavam aqui, e aí o Isaac, né? Não tem como não falar dele, um amigo do Beito. Ele pegou e me contou depois, falou, chegou em você, né? E falou, ó, a gente tá vindo de novo, né? Então a gente precisa ir lá. E poucos dias depois vocês agendaram a visita em casa, né? Aí foi onde eu fiz aquela sabatina, né? Na época era a Igreja Apostólica Templo Vivo, né? Então eu começo perguntando, pastorzão, você quer ser apóstolo? E aí você falou na minha mesa, né? Falou, não, isso é só o nome, não quero ser apóstolo, vou morrer pastor, né? E aí depois daquela sabatina nós decidimos que queríamos ficar aqui. E assim, o que foi que pesou na sua decisão? Porque decidir por estar numa igreja não é uma coisa tão simples, né, Jorge? Né? Porque você saiu de um lugar legal, né, que você estava em São Paulo, por mais que você falou que era uma igreja pequena, mas era uma igreja que ela tinha uma estrutura de família, tal, um negócio legal. E aí, como que foi a decisão de vocês? Eu sei, imagino que vocês conversaram e tal, e vocês falaram assim, poxa, vamos dar uma oportunidade para essa igreja aqui e tal. Vocês rodarem outras também, né? Então. 2 coisas me cativou, né? Vamos dizer que a segunda foi a consolidação, né? Tanto é que hoje, assim que nós chegamos à igreja, com questão de meses, nós estávamos na consolidação e estamos até hoje, né? Isso foi algo que realmente fez a diferença na minha vida. Chegar numa igreja e ser recebido da forma que nós fomos recebidos, isso é algo que realmente não vivi em lugar nenhum. E o primeiro é a palavra. A palavra tem que ser um divisor de águas na vida de todo homem e toda mulher, né? Principalmente no âmbito de igreja. Infelizmente, e eu digo e repito isso, infelizmente o Brasil, muitas igrejas estão mergulhadas na religiosidade, com tantas e tantas heresias sendo pregadas em cima do altar. Então, quando nós chegamos, nós vemos uma palavra sadia saindo do altar, vindo de pessoas também que demonstram ali, dão um testemunho de vida, né? Falando ali até da pastora Simone, né, que pregou ontem, quando a pastora Simone ali no final da mensagem dela, ela mencionou ali que no domingo passado ela foi tratada, ela pediu perdão a Deus ali, a palavra de Deus veio ao coração dela e ela teve que liberar perdão ali de anos.
eu falei, uau, onde você vê isso de líderes de uma igreja de 400 pessoas? Você não vê. Você vê, infelizmente, um Brasil que, em muitos lugares, não vamos generalizar, obviamente, em muitos lugares o pastorado é estrelismo. Né? Então, nós pesamos tudo isso. A palavra, acima de tudo, no divisor de águas, é a consolidação que nos cativou. Entendi. É isso aí, Ana, mesmo? Confirma? Com alguns acréscimos, né? Porque nós já há muito tempo em igrejas, né? E lá no ABC a gente teve um pouco de aversão por conta do nome, né? A gente até comentou do apostólica, porque lá ficou muito banalizado esse termo, né? Começa por apóstolo, por bispo, daqui a pouco é semideus, e essa questão de paternidade espiritual muito forte, de que a sua bênção só chega até você, né? Servo bom e fiel, se passar por mim, que sou o apóstolo, que sou o líder. Então isso está muito impregnado na região ali do ABC, na Grande São Paulo. Então nós tínhamos uma grande aversão a tudo isso, né? E inclusive também a célula, né? Porque a gente já participou como convidado de célula, de amigos, e a gente via, né, que a pessoa era tomada para ser líder sem nenhum preparo, né? Sem nenhuma vida com Deus, sem nenhum tipo de testemunho, mas ela estava ali liderando a célula, porque o importante é número, o importante é crescer. Então a gente tinha um pouco de aversão às igrejas que tinham esse modelo, né, celular. E uma preocupação muito grande também eram com as crianças, porque nós já maduros na fé, não é qualquer conversinha que a gente ia ser levado, né? Então a nossa preocupação era que tivesse, de fato, um trabalho com as crianças, né, tivesse discipulado, apesar de eu estar em casa, né, até o ano passado, sempre discipulando eles, ensinando, que é o papel principal, são dos pais, né, não ficar esperando pela igreja, mas nós nos preocupávamos que eles estivessem num ambiente saudável, né, num ambiente seguro mesmo, de testemunho, de igreja. Então a gente levou muito em conta isso. Aí o Gustavo, na primeira visita que ele esteve aqui, aí ele nos confirmou, ele falou: mãe, é essa igreja que eu quero ficar. E nós já tínhamos visitado outras, né? Ele falava: não, eu tenho certeza que é essa. Eu falei: tá bom, filho, a gente vai dar uma olhada, porque a gente tava meio assim, né, um pouco desconfiado, né, do que era a proposta da igreja ainda. Então, por isso que a gente ainda demorou, acho que uns 6 meses, né, depois da primeira visita, até realmente, né, voltar. A gente demorou um pouco. Então, a principal preocupação, né, além da palavra, do que o George falou, acrescentando, foram, de fato, o trabalho com as crianças, que a gente viu o Ministério Infantil, né, depois o Gustavo foi passando da fase, agora que ele está no Generation, e a gente vê todo o empenho, né, da Nayara, do Jonas, dos outros líderes, de estar discipulando os adolescentes. Então, teve um momento que ele teve do encontro, então foi maravilhoso ele ter participado. Ele falou que gostou mais de servir, né, quando ele serviu. Então, assim, a gente sempre, desde que nos conhecemos e começamos a namorar e casamos, a gente sempre esteve muito focado no trabalho para o reino. Né? Então, em todas as igrejas que a gente passou, essa é a terceira, depois no período em que estamos casados, nós sempre focamos o trabalho, assim, de ser útil mesmo no reino de Deus, né? De ser relevante como igreja. Então, a gente sempre esteve muito empenhado, né? Em todos os ministérios a gente sempre esteve envolvido. Era aquela coisa de estar em igreja quase todo dia, né? E levava as crianças e colocava a criança para dormir no colchão, aquela coisa, né? De dorme no colchão, dia de vigília, dia de culto. Então, assim, nós sempre estivemos empenhados nesse trabalho, assim, de estar mesmo, de estar sendo relevante, de estar servindo ao chamado, né? Então, sempre buscamos estar envolvido com os trabalhos da igreja. A gente queria uma igreja que a gente pudesse participar, né? Eu ainda vim com um pouco de resistência, porque a gente falou: trabalhou tanto, a gente fazia tanta coisa, assim, na outra igreja, cooperava bastante, que eu falei: agora a gente quer um tempo, né? Sabe aquele tempo que a gente quer uma folga? Eu quero ser espectadora agora, Senhor. Quem disse que consegue? Eu quero ser espectadora, me deixa quieta aqui no fundo da igreja. Eu falei: mas não consegue, não consigo. A gente não consegue. E como diz a frase, né? Quem tem chamado não tem escolha. Exatamente. Né? Quem tem chamado não tem escolha. É como minha mãe fala, crente não tem palavra, mas no bom sentido, que ela fala assim, porque o crente às vezes fala assim: eu não perdoo, eu não quero saber, eu não vou fazer, mas Deus vai lá e fala: não, você perdoa, você vai fazer, você vai servir. Então é sempre assim, a gente não consegue ficar parado, né?
Você falou uma coisa interessante que eu também lembrei de algo, que assim, essa ideia de... Porque hoje a gente tá vendo, e assim, é uma crítica, vamos dizer assim, que é uma crítica de alerta, né? É um alerta pra geração. Às vezes tem um filho e quer proteger demais o filho, né? Então, não vou na igreja hoje porque tá frio. Não vou porque hoje não sei o quê. E amém, cada um tem o seu direito, né, de fazer. Só que você vê, você se arrepende de ter feito isso com seus filhos? Não. Porque se hoje eles gostam da igreja, você vê que eles amam a igreja, dá pra ver, como os meus. É por conta desse comportamento, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Que a gente ensinou com a vida pra eles, que é uma prioridade, que é inegociável pra nós. Então, às vezes esse cuidado excessivo que tem, né, com a criança, de qualquer coisinha, a criança ela determina se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, se eu posso, se eu não posso. Pode ser uma mensagem que está passando. Não sei se vocês pensam, como vocês hoje são os nossos líderes de família aqui, não sei se vocês pensam dessa forma, né? Mas se eu fosse aconselhar uma pessoa, eu ia falar pra pessoa, mergulha, cara, mergulha. Que nem a gente tem algumas pessoas aqui, né? A Rosa, por exemplo, subia com o barrigão pro monte. Tipo assim, pessoas que estão põe um colchãozinho lá, o filho dorme lá no colchão, participa da vigília. Você vê os filhos do pastor Adailson, né? Você abre o teclado, pensa que é o teclado que tá lá dentro, tá o menino deitado dentro do teclado. Então, mas é legal, eu acho que na minha visão isso é o máximo, cara. Eu acho que isso vai ser uma memória na criança, que não tem como você remover isso. Antes de virmos pra cá, pastor, a gente tem fotos e vi esses vídeos, esses dias mesmo eu tava vendo isso. Nós fazemos culto em casa. Então é legal porque assim, o apartamento ali, ele pronto, ainda não estava com todos os móveis, então a gente estendia, colocava ali a tábua de passar roupa, lembra? Nós colocamos a tábua de passar roupa, colocava um pano lá em cima, abria a Bíblia e falava que aquilo era altar. Então tinha dia que eu pregava, ficava a Ana Carla e o Gustavo e a Isabela. Tinha dia que era a Ana Carla, tinha dia que era eles, lembra, Gu? Tinha dia que era o Gu, tinha dia que era a Isabela. Então a gente fazia isso, aquilo. Então isso que você falou é muito importante, você cria memórias. Eu creio, a palavra de Deus diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Eu creio que quando o Gustavo e quando a Isabela estiverem na sua maioridade, eles vão se lembrar desses momentos. Esses momentos que vão fazer diferença na vida deles. Nós temos uns vídeos lá em casa, e o José era pequenininho, o Samuel também e tal. E aí eu fui celebrar a ceia com eles. Só que aí eu comprei um pão, aqueles pão meio artesanal, sabe? Artesano, não tem aquele pão artesano da Puma. E uma garrafa de suco de uva. Aí tô lá ministrando pra eles, né? Sobre a ceia, né? Era época de Páscoa, explicando que era Páscoa. E tem um vídeo na internet que foi gravado, né? A caixinha de bombom do lado e tal. Aí foi muito legal, cara, porque eles são muito espontâneos, né, cara? Aí eu ministrando, prestando atenção, eu compartilhando com eles o que era Páscoa, sei o que, tal. Aí daqui a pouquinho, quando foi a hora de servir, aí o José falou assim: ô pai, pode passar manteiga no pão? Pode passar manteiga, assim, mas eu achei engraçado, porque ele foi espontâneo, né? Tipo assim, vou comendo seco, assim, pô, deixa eu passar uma manteiga pelo menos. Né? Foi muito legal, cara. A gente nossa, Deus, tem uma pergunta aqui, depois eu vou. Depois eu começou. Nossa, essa pergunta aqui é um cúmulo do absurdo, mas tudo bem, né? Vamos perguntar. Não sei se é. Perguntaram assim. Vocês acham machismo proibir a namorada de usar fio dental na praia? Forte, gente. Eu sou machista. Eu não acho. É legal. Eu sou machista. A pergunta é legal, mas assim, né, depois eu vou responder, né? Vamos deixar aqui. Mas ó, prepara, viu? Porque a resposta não vai ser, talvez não vai ser, ou vai ser a que você quer ouvir ou a que você não quer ouvir, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aí, Jorge, nós assim, respeitando, tá? Não estamos rindo da pessoa, não estamos rindo da pergunta, que é engraçada. A pergunta foi uma pergunta bem quente. Jorge, aí vamos falar assim, agora sobre a trajetória de vocês aqui na igreja. Vocês chegaram com humildade, sempre foram, todo mundo ama vocês aqui, porque vocês souberam se comportar na comunidade, porque é muito difícil você ser inserido numa comunidade, até você ganhar o seu espaço, ganhar o seu respeito. É difícil, não é uma coisa do dia pra noite, né? Não é uma coisa do dia pra noite, chegar lá na igreja e dar uma carteirada, como a gente brinca, dar uma carteirada, eu era isso na igreja. Não, o que você era, acabou, aqui dentro é outra história. E aí nós tínhamos então um desafio, que não tem como a gente falar, vocês estão com a camiseta bonita aí hoje, os dois, né? A camiseta bonita. Nós tínhamos um desafio aqui,
que foi colocado para os nossos queridos o Roberto e a Joyce, né? Que era o Ministério de Famílias. Que eles aceitaram o desafio, uma coisa que a nossa igreja sempre quis ter, mas é algo que eu busquei algum perfil de pessoas para estar à frente desse projeto. E aí quando o Roberto e a Joyce chegaram, também com uma humildade muito grande, marcaram a gente pela simplicidade e humildade deles, chegaram, eles foram desafiados e startaram esse projeto com famílias. Porque eles já vinham de uma experiência, não como líderes, mas eles tiveram uma vivência na igreja e tiveram aquelas dinâmicas dos cursos. Sim. Então foi o que ele trouxe pra gente, pastor, tem os cursos e tal. Eu achei sensacional. E aí parece que o Deus encontrou o propósito de vocês, porque vocês também vieram dessa realidade, Sim. né? Dos Sim. cursos, né? Sim. Que é a Universidade da Família, Universidade é isso? da Família, Né? em Pompeia. Então vocês também conheciam essa vivência. E aí eu não lembro como é que foi que vocês se conectaram com eles. Como é que foi? Eu me lembro, pastor, não esqueço. Eu lembro que acho que a primeira... Logo depois que nós decidimos, né, que íamos ficar aqui, eu lembro que você nos apresentou ali eles, Roberto e a Joyce, e ali você já até comentou com o Roberto, falou, isso também tem convivência ali com famílias e tudo mais, com os cursos, e ali em seguida já começamos a nos falar, né, já começamos a conversar e vamos... E vocês se tornaram grandes amigos, né? Sim, Grandes irmãos. Tenho a honra de ser amigo do Japa. Virou uma amizade legal, porque até coisa assim, tipo, de vocês fazerem algumas programações juntas, Sim, né? sim. Você acha que você já foi lá na casa dele, lá nova, Sim, né? sim, Tudo. sim. Ó, eu não fui ainda, poxa. Ô, Roberto, que isso, poxa. Né? Você já foi lá e tal. Então, assim, aí vocês se tornaram meio que o braço direito deles ali no projeto, né? E tava muito embrionário ainda, né? Vocês acompanharam todo o surgimento do Mais Família, né? Vocês estavam desde o início, né? Acho que eles tinham dado o crawl primeiro. Acho que eles tinham dado uma turma de crawl, mas ainda tava só ali, né? Tinha ficado aí a primeira turma de Casados para Sempre nós participamos com eles, né? Que eu participei também. Também. Nós estávamos na mesma turma, né? Na mesma turma. E o crawl eu fiz também. Com eles também. E aí o que acontece? E aí, o que a gente fala, por direção de Deus, a gente... Porque ia ser muito complicado eles irem embora e não deixarem alguém que tivesse o mesmo perfil. Entendeu? Pô, passou, vamos embora. Então Deus preparou tudo. Porque eles foram embora, mas eles deixaram uma coisa totalmente pronta, que vocês veem que eu até falo na igreja, que a gente sempre faz questão de mencionar. E além disso, quem ia ser o sucessor disso precisava também ter uma referência de família. Precisava ter uma família modelo para poder modelar as próximas famílias. E aí foi quando ele pegou, quando ele foi me comunicar que eles iam embora, ele falou, pastor, tal, e a gente vai precisar ir, a gente, né, tem uma direção de Deus, tal, e eles foram embora para outra cidade. E o que aconteceu, consequentemente, ele falou para mim, a gente pensou no George e na Ana para serem os nossos sucessores. E aí deu certinho, né? Porque vocês assumiram essa frente da igreja com essa característica que é a mesma da deles, né? Inclusive eu tenho um casal de filhos, mesma característica, né? E porque é importante quem vai assumir essa frente também ter uma família que modela, né? Porque eu já vi gente até nessa pegada dos cursos que às vezes a família é toda bagunçada e o cara quer liderar um projeto de família, não tem congruência. Como é que vai liderar um projeto de família se o negócio tá se a sua família não tá legal, né? Então isso é muito importante. Mas e aí, agora eu queria ouvir de vocês como é que tá sendo esse desafio, porque vocês tem quanto tempo que vocês assumiram oficialmente? Janeiro, né? Em janeiro. Em janeiro vocês assumiram. E agora vocês já startaram alguns... Já estamos com homem ao máximo, mulher única. Às vezes eu troco mulher ao máximo e homem único. Todo mundo. Casados para sempre. E temos aí já uma agenda para o ano inteiro. Já temos primeiro e segundo semestre, Conta um pouquinho então para nós, os dois aí partilhando, como é que funciona a estrutura dos cursos, quais cursos tem, o que é essa dinâmica oferece aí para a igreja. Pode falar um pouquinho. Pastor, eu me lembro assim, que quando eu conheci essa estrutura de famílias,
e de cursos, né, de famílias. Foi logo quando nós chegamos ali, o Gustavo era recém-nascido, nós chegamos ali na comunidade Videira Verdadeira, e o pastor Laércio estava dando o curso de Homem ao Máximo. Foi o meu primeiro contato com esses cursos. E eu me lembro que logo quando eu ouvi ali as ministrações de Homem ao Máximo, aquilo me impactou muito. Quando eu ouvi ali o pastor falando sobre 1 Pedro 3,7, que o homem que não honrar a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. Quando eu vi ali em 1 Reis, capítulo 2, Davi chamando Salomão para... a Bíblia começa dizendo que Davi já era velho em dias e que ele chama Salomão para conversar e fala: olha, filho, eu vou para o caminho de toda a terra. Ser corajoso, ser forte e ser homem. Então isso me trouxe um impacto muito grande. Quando eu vejo ali a Bíblia chamando o homem à responsabilidade, quando eu vejo, por exemplo, indo para o casamento, lá em Efésios 5, 21 e 25 em diante, Paulo dizendo, olha, o homem tem que dar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. E aí eu começava a medir, eu falei, peraí, mas olha a comparação que Deus está fazendo com o casamento. Olha a seriedade. Então tudo aquilo começou a me cativar. Então nós começamos ali nós fizemos a maioria, se não todos os cursos da UDF ali na época. Nos formamos, né, com vários cursos intensivos ali de 3 dias, sexta-noite, sábado, domingo, isso em vários cursos. E aí nos apaixonamos, né? Como a Ana bem colocou, nós amamos família, nós amamos gente. Igual uma vez, como você disse que, eu não me esqueço disso, você não está dizendo ali, você é crente que não gosta de gente, alguma coisa errada. Né? Então nós aprendemos a gostar de gente, nós aprendemos a gostar de famílias e trazemos esse âmbito para cá. Porque também, infelizmente, nós vivemos dias que, infelizmente, inclusive dentro da igreja, nós vemos famílias destruídas. Famílias que, como você mesmo colocou, desestruturadas, famílias ali cujos pais, como foi pregado ontem, pais que não perdoam filhos, filhos que não perdoam pais, e casais que, infelizmente, se divorciam à torta direita. Eu peguei hoje eu não consegui uma manchete mais atual, não consegui uma manchete, uns números atuais, mas eu consegui ver em 2017, há 8 anos atrás, o portal Gospel Prime, ele trouxe que mais de 40%, acho que na época, em 2017, 41% dos cristãos estavam se divorciando. Isso em 2017. Então você imagina como é que está o índice hoje. E aí eles colocam, não sei se você tem esse número atualizado, eles colocam no final da matéria: o número de divórcio entre cristãos está equiparado ou equivalente ao número de divórcios dos não cristãos. E isso me deixa muito preocupado, porque se nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, não estamos dando esse exemplo, nos equiparando, como se separasse fosse a coisa mais normal do mundo, já que todo mundo faz isso, alguma coisa está errada. Então eu preciso, como crente, me posicionar, mas também servir. Eu entendo que isso é um chamado para nós, né? A acredito que a Ana tem isso também. E hoje nós temos esses cursos na igreja. A nossa intenção é abraçar todas as gerações. Nós temos aí planos, inclusive, dando um spoiler aqui, para abraçar inclusive jovens, adolescentes, jovens solteiros, jovens casados. Nós temos os diversos públicos e já estamos nos preparando para isso. Muito bom. Quais são os cursos, Ana? Fala aí. Bom, que hoje a grade contempla. Hoje nós estamos com Mulher Única, com Homem ao Máximo. Fala para nós, Mulher Única é um curso para quê? Para as mulheres entenderem quem elas são em Cristo. Então as lições, elas são muito focadas para entendermos quem nós somos, a nossa identidade. Então ele vai começar falando exatamente sobre isso, a singularidade da mulher, entender quem nós somos, vai tratar da questão do perdão, como a pastora ministrou no domingo. Então muitas mulheres são tratadas a respeito do perdão e são tratadas também a respeito da submissão, aquelas que estão casadas, e porque também pode ser feito por mulheres solteiras, mas aquelas que vão casar e já estão casadas e precisam entender o que é submissão dentro do relacionamento também é ensinado. E foi um desafio para mim como mulher também, como filha de paraibana sempre muito independente, inclusive. Isso que eu ia perguntar, porque você bebeu um pouco do feminismo, exatamente, certo? Independente financeiramente, independente nas minhas ideias, né, muito certa de quem eu era, muita justiça própria. Então o curso ele vem assim, né, lavando a alma.
E entender que não é bem assim, né? Não é para isso que a palavra de Deus nos chama. Então é muito confrontador, né? Para nós mulheres e para o que hoje se diz o que é mulher, né? Empoderadas e donas de si. Então ela vem chamando mesmo para retornar. Né? É uma desconstrução. É uma desconstrução, hoje, né? Exatamente. Vai nos chamando para retornar para aquele princípio que Cristo criou. Mesmo da mulher e do homem, de uma só carne. Esse curso já tem uma turma rodando? Hoje? Já é a terceira turma rodando aqui na igreja. Tá com a Bia. Então a previsão agora é o próximo semestre, a partir de agosto. Fica atento aí, você que não fez ainda, se prepara só em agosto, só depois de agosto, né? E aí o Homem ao Máximo, como o Jorge já falou alguns temas, o Casados para Sempre também, que vai falar o papel de cada um, né? O que Cristo nos chama para ser como casal, né? Entender o propósito agora como família. Temos também o Crawl de finanças, para a gente entender que nós somos mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e não donos, né? E não que eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Entender que eu sou um cristão, que eu tenho que dar bom testemunho, que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, que eu não devo dar calote em ninguém, que a gente vai aprendendo a criar, a moldar o caráter segundo o caráter de Cristo. Então o curso de finanças é muito bom, né? Nós fizemos também no outro ministério aqui, nós não fizemos, já tínhamos nos formado, mas também teremos aí no segundo semestre. E como o Jorge falou, né, a gente tem também planos aí, já estamos conversando com o Fabiano, para a gente tentar conectar gerações, né, para o ministério ele tá mais ativo dentro, no geral da igreja, né? Pegando esses jovens recém-casados, esses que estão noivos. A gente também tem curso também para noivo. A gente se formou também quando a gente fez o curso de... Tem um também que é para pais, não é? Tem Pais para Toda a Vida, só que a gente não tem ninguém que... só a Joyce e o Roberto que estavam formados para ministrar esse curso. E aí a gente tem uma proposta deles darem um curso para um casal que está se organizando aí na agenda para poder então ministrar também futuramente. Muito bom. Muito legal, gente. Você vê que graças a Deus, né? Uma bênção que Deus deu para nossa comunidade aqui. Eu sempre falo, comento com alguns líderes nossos, né, que a gente quer ser uma igreja que contempla todas essas áreas. Tipo assim, as pessoas não são obrigadas a fazer os cursos, mas ela também não vai poder reclamar que não tem. Porque de repente o casamento, a igreja, você vê aquela pessoa que fala assim, não tem reunião de oração, aí você põe a reunião de oração, ela não vem. Mas não tem culto de ensino, aí você põe o culto de ensino, a pessoa não vem. Então aquela pessoa que só quer causar, sabe? Só quer causar. Então assim, a pessoa que quer fazer, ela quer melhorar o casamento dela, a igreja oferece uma ferramenta. A pessoa que quer crescer na mentalidade das finanças, a igreja tem uma ferramenta. O jovem está namorando, quer aprender sobre casamento, a igreja tem uma ferramenta. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, é uma escolha da pessoa, não é verdade? O nosso desejo é que todo mundo faça, que não só vai agregar valor, não é verdade? Só vai agregar valor. Se a pessoa fizer um curso desse, ela vai agregar valor. E colocar em prática, né? Exatamente. Porque é o que eu sempre falo quando a gente inicia os cursos. Não adianta vocês, porque geralmente são 12 a 14 semanas. Não adianta vocês estarem aqui perder, entre aspas, tempo da sua vida, porque se você não colocar em prática, você está perdendo. Né? Vão ser 3 meses ali de temas que vão ser abordados, vão ser falados, ensinados. A gente não pode endeusar também os cursos, achando que eles são a solução de tudo. Obrigado, Ana. Obrigado por ter falado isso. Então, assim, são direcionamentos. Todos são muito centralizados na palavra de Deus. Todos muito baseados na palavra, com referências bíblicas, muito centrados na palavra. E ele nos dá direcionamento, sim, né? Nos mostra, abre a mente, dá clareza, para que direção eu tenho que seguir. Só que, assim, é uma decisão minha, né? Eu decido. Então, a gente já teve casos, sim, de pessoas que fizeram cursos e depois divorciaram, separaram, de adultério, teve sim. Então, mas vai depender, que nem assim, você tá aqui no culto, né? A pastora falou, vocês pregaram esses dias, acho que o senhor falou esses dias, né? Tá ali, a mensagem é para todos, né? Como a terra que tá recebendo, né?
como quero estar. Foi muito, muito então, obrigado. Não vai poder chegar diante de Deus e ter e como falar inocente, que não teve, né? teve como inocente. A palavra de Deus diz, né? Oséias 6:4-6, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então jamais uma pessoa dessa vai poder chegar e falar, não fui instruído, né? Igual o pastor falou, existem as ferramentas, né? Então a pessoa tem que realmente se colocar ali no lugar, receber aquilo, mas também trabalhar. E ela vai vir para um curso desse que você falou, você vai para o curso de mulheres. Você vai chegar lá, não é para ninguém ficar, não é o clube da Luluzinha, né? Ela é para tratar, né? Agora, se a pessoa sai de um curso desse aí e quer viver uma vida promíscua do mesmo jeito, viver uma vida submissa, enfim, é uma pessoa que, tipo assim, o problema não está no curso. O problema está na pessoa, não é verdade? Então, infelizmente, essa é uma realidade. E aí, hoje, além de fazer os cursos que vocês fazem, né? Vocês são bem intensos na igreja, né? Estão na consolidação, são líderes do Ministério de Família e ainda lideram uma célula, é isso? Sim. Ué, vocês não gostavam de célula? Tinha receio com célula? Eu preciso falar disso. Eu preciso falar da célula, irmãos, porque foi algo assim que realmente eu tinha uma grande resistência, até por conta da minha personalidade, antes de conhecer a Cristo, né? Deus tem moldado a cada dia, mas de ser muito individualista, né? Viver para mim mesma. Então eu fui crescendo nesse ritmo, assim, amadurecendo, ainda jovem, nessa ideia de que eu vou me profissionalizar, eu vou viver para mim, eu vou vencer a vida e é isso. Então eu não tenho que me preocupar com a vida de ninguém precisa saber da minha vida, eu não preciso da ajuda de ninguém. E a célula, ela quebrou, assim, claro que muito antes disso, né? Ainda na minha conversão, Deus veio trabalhando isso. Na comunidade também, Videira Verdadeira, a gente teve um senso assim de família mesmo, de irmandade, aquela muito grande, porque lá nós somos irmãos, né? Nós sempre estamos juntos e estaremos aí logo mais na Páscoa também, novamente. Então a gente tem muito esse senso de irmandade, então o Senhor foi trabalhando em mim. E na célula, assim, eu cheguei bem resistente, ficava sempre na minha quieta, né? Aí hoje eu até brinco com o pessoal aqui da célula, né? Que virou quinta série. Porque tá todo mundo tão interagindo, né? E uma hora fica aquela bagunça, a gente fala, a gente ri, a gente brinca, mas a gente leva com seriedade essa questão de irmandade mesmo, de ser família, de um lugar para pertencer. Então a célula é isso, não é aquela coisa de invadir a sua vida, né? Porque a gente pensa que vai perder a privacidade. Exatamente. Eu não quero ninguém sabendo da minha vida. Vai perder minha privacidade, eu quero minha privacidade. Mas não é um lugar assim de apoio, de comunhão, de estar uns com os outros, como a palavra de Deus diz. E hoje a gente ama a célula, a gente tá lá debaixo de chuva, debaixo de raio, com as crianças saindo correndo, né? Debaixo da chuva. Então, assim, a gente sempre participou, desde que a gente iniciou com o Isaac, né? Eu acho que dá para contar nos dedos aí os dias que a gente não pôde estar, mas foi maravilhoso, tem sido uma experiência maravilhosa e do Senhor também, uma ferramenta para o Senhor moldar também o meu caráter, né? Nessa questão de estar, de ser, de pertencer a algum lugar. Uau, então acho muito incrível. Que legal, né? E não era nada daquilo que você falou. Às vezes a resistência que tinha não é porque vocês eram, é porque como foi pintado, a mesma coisa do encontro, né? Como foi pintado, aí depois que você se permite, você fala, porque é esse que tá o problema. O problema tá eu me permitir ter a experiência. Porque eu não posso ter um pré-conceito. Eu só posso emitir qualquer opinião sobre qualquer coisa depois que eu provo. Então, vou provar primeiro, depois que eu provar, eu faço minha avaliação. Não achei, isso não quero pra minha vida, não é verdade? É assim que tem que ser? Pastor, eu como ex-assembleano, entrar numa igreja de parede preta, jamais. Jamais. O Charlão tá aí, o Charlão como ex-assembleano sabe disso. Jamais. Encontro com Deus, eu lembro que momento. Isso foi uma quebra de paradigma. Célula, igreja, tudo isso pra mim era porque eu vivi isso, né? Religiosidade. Pra mim isso era movimento, pra mim isso era coisa para cativar pessoas, né? E quando a gente chega, a gente vê que realmente a célula é uma família, como a Ana colocou, e hoje nós não sabemos viver sem. Quando nós vemos que o encontro com Deus nada mais é do que talvez se assemelhar em um retiro, um momento exclusivo, onde você vai dar exclusividade para Deus e nada mais do que aquilo.
a sensibilidade. Quando eu acho que você lembra quando você foi em casa, eu te perguntei, pastor, por que sua igreja era preta? Você lembra a sua resposta? Eu não lembro. Por que a sua igreja era branca? Foi eu que perguntei pra você? É verdade. Não, e por que a sua é branca? Por que a sua é branca? Então você percebe que são paradigmas, são religiosidade. Né? A gente hoje, nós temos a maturidade de saber hoje, de ter isso hoje, que o que nos norteia é a palavra de Deus. Nós deixamos a religiosidade, nós deixamos o sincretismo religioso e de tantas outras coisas mais, heresias que acumulamos com a trajetória da vida de lado para viver o essencial daqui e a plenitude que Deus tem para nós. Muito bom, muito bom. Que papo gostoso, gente. Gostando demais de conversar com vocês. Ó, eu vou aqui abrir. Primeiro eu vou abrir para você se você tiver mais perguntas, mas tem algumas perguntas aqui que a gente vai... Eu trouxe a Ana, pastor. Vai jogar aqui para vocês compartilharem aquilo que vocês acharem que dá para ir. Mas nós vamos fazer essas perguntas aqui. As pessoas fizeram uma aqui interessante. Por exemplo, Nobre Financeiro perguntou assim, ó: boa noite, a paz. Como vocês enfrentam os desafios espirituais, emocionais e financeiros juntos? Nós, desde que nós nos casamos, nós vivemos esses desafios todos os dias, né? Eu acho que assim, trazendo para a vida do casal, e a gente faz isso desde que casamos, né? Acima de tudo, dentro do casal tem que ter diálogo. A comunicação, ela é essencial na vida em um casamento. Muitas pessoas, muitos maridos, inclusive o Homem ao Máximo, me confronta bastante sobre isso. Muitos maridos, por se acharem empoderados, não questionam a mulher. E a mulher, muitas vezes, por não entender o conceito de submissão, e depois talvez a Ana queira falar sobre isso, se coloca ali numa posição que não pode opinar. E a partir do momento que nós entendemos perante a Bíblia que nós vivemos em um equilíbrio, onde o diálogo, a comunicação é essencial para o futuro de para o sucesso de um casamento, tudo que eu vou fazer, eu compartilho com ela. Não é a minha conta, é a nossa conta. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é o meu carro, é o nosso carro. Não é o meu filho, são os nossos filhos. E por aí vai. Então, nós temos isso desde que casamos. Tudo que nós vamos fazer, eu não tomo decisões sozinhas. Ah, mas você é o homem da casa, você é o sacerdote, você... Não, eu consulto a minha esposa. Se a Bíblia diz que ela é minha ajudadora, por que eu vou ignorar isso? Né? Então, tudo eu consulto ela, peço realmente a sabedoria a Deus para tomar a decisão. Então, já houve casos ali, né, amor? E talvez ela queria falar sobre isso, em que eu queria tomar decisões, pastor, que ela não concordava, e ela não achava que não era de Deus. E aí, quer falar sobre isso, amorzão? Não, deixa eu falar. E aí, eu lembro que ela simplesmente ficou quieta, né? Ela orou a Deus, e Deus mudou meu coração, não tomei a decisão. Mas tudo isso é construído com muito diálogo, com muita sinceridade, conhecimento da palavra de Deus e muita maturidade. Então eu tenho que ter a humildade de questioná-la, ao mesmo tempo que ela tem que ter a humildade de me respeitar e me dar o devido valor na decisão. Muito bom, é assim que a gente pensa também. E a decisão, né? A decisão de continuando, como diz a Joyce Meyer. Porque nós decidimos continuar. Independente de qualquer circunstância. Nós já passamos pela escassez. Sim. E continuamos. Nós já passamos pelas tristezas e continuamos. Pelas decepções e continuamos. Então, assim, é decisão. Essa frase que você falou de quem? Da Joyce Meyer? Ela fala continuando. Tem um livro que ela fala. Vamos continuar continuando. Então é exatamente isso. Eu acho que é legal essa postura, né? Tipo assim... Eu já fui mais, no caso né? Eu era meio, atropelava meio assim, decidia, não por machismo, por ímpeto, sabe? Ímpeto, decidia, tal. Hoje eu mudei, já, hoje eu participo com minha esposa de tudo que a gente vai fazer, tudo que vai fazer, a gente participa. E cada um sabe o seu lugar na família, né? Exatamente. Porque assim, como você falou, não é que ela bateu de frente com você, ela orou, né? Porque se você é o cabeça dela, mas ela tem acesso ao seu cabeça, né? Então ela vai lá, ora, fala direto com o seu chefe, e o seu chefe muda o teu coração. É questão de posicionamento, né, pastor? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Né? Então eu glorifico a Deus porque nós, lá em casa, nós somos edificados. Ela também não vai ser tola de destruir. Né? Ela não vai ser boa o suficiente de... Se eu sou a autoridade perante Deus no meu lar,
ela não vai querer simplesmente enfrentar porque ela acha que ela é mulher, porque ela é feminista, porque isso, que aquilo. Ao mesmo tempo, se ela é minha ajudadora, e eu sabendo dessa autoridade que eu tenho, eu não vou simplesmente ser ignorante e desconsiderar ela. Muito pelo contrário, eu não vou tomar a culpa sozinha. Se errar, erra os dois. Isso mesmo, tá certo. Então, eu divido. Tá certo, muito bom. Então, respondida a pergunta aí do Nobre Financeiro. A outra pergunta, que também foi feita pela mesma pessoa. Você está curioso, quer saber bastante. Como podemos entender o casamento como uma aliança e não um contrato? É uma pergunta interessante, porque muitas alianças hoje são contratos, né? Casamentos são contratos. Bate forte aí. Pode descer a marreta aí. A palavra de Deus diz, né? Eu repito, né? Efésios 5:25, né? Que nós devemos honrar as nossas esposas, assim como Cristo honrou a igreja. Eu não vejo ali Cristo deixando a sua igreja por qualquer motivo. Eu não vejo Cristo deixando a sua igreja por uma traição. Eu não vejo Cristo deixando a igreja por um momento financeiro, por uma crise financeira. Eu não vejo Cristo abandonando a igreja por nenhum outro motivo, a não ser que a igreja o abandone. Então, da mesma forma, eu preciso respeitá-la e honrá-la a esse ponto, né? A palavra de Deus nos diz que Deus ele abomina o divórcio. Deus é contra o divórcio. O divórcio, na minha visão, não agrada a Deus, é pecado e ponto final. Lógico que nós devemos ali analisar cada caso é um caso, mas enfim, não é o caso agora. Mas a partir do momento que eu tenho esse entendimento que Deus está comparando o meu casamento ao sacrifício da cruz, o que é mais importante que a cruz do Calvário? Eu desconheço. Eu desconheço alguma coisa que seja mais sublime do que o nome de Cristo. Eu desconheço alguma coisa que seja mais importante ou mais honroso que o sacrifício de Cristo pela sua igreja. E é exatamente a esse sacrifício que Deus compara o meu casamento. Eu preciso, no mínimo, honrá-lo de tal forma. Muito bom. E aí, acrescenta aí, Ana. Como podemos entender o casamento como uma aliança e não como um contrato? Bom, o entendimento vem através da palavra. Porque a palavra é a verdade, e é a verdade que revela-se a nós, que Deus deixou, né, para ser revelada a nós. Então, nós precisamos entender que aquilo que você está assinando lá diante de um juiz, aquele papel, para os homens pode ser um contrato, mas para Deus é uma aliança. Então, assim, a partir do momento que nós nos comprometemos como homem e mulher, como um casal, para Deus isso é uma aliança, e a aliança ela é indissolúvel. Eu gosto muito do profeta Isaías e de ver, assim, ele era um profeta que pregou ali no momento de infidelidade do povo, né, muita rebeldia daquele povo, mas ele era um profeta que sempre falou da esperança, sempre apontava para Cristo. Então ele nunca falou de uma forma de condenação, né? Vocês estão perdidos e não tem mais jeito para vocês, né? Que muitas vezes a gente ouve, esse casamento não tem mais jeito. Não tem mais jeito essa mulher, não tem mais jeito esse homem. E na verdade, assim, mesmo Isaías vem daquele povo, ele pregou para aquele povo por 60 anos. Ele continuou, mesmo vendo a infidelidade do povo. Ele não falava dele mesmo, ele falava do Senhor. Então, a misericórdia de Deus e o amor de Deus para conosco é tamanha. Essa é a expressão da aliança dele. Nada do que aquele povo fez ou do que nós fazemos destrói essa aliança, né? E ele compara isso com o relacionamento do casal, né? Hoje nós temos uma aliança indissolúvel, e independente das circunstâncias, de qualquer problema que surge mesmo, de qualquer situação, ela é indissolúvel. E eu falo mais uma vez, é uma decisão. Muito bom, é isso aí, muito bom mesmo. Hoje aqui, ó, eu tava segurando a informação, mas muita gente falando aqui. Parabéns. Obrigado. Hoje é seu aniversário. Meu aniversário. Parabéns, Jorge. Quantas primaveras? Deixa quieto, pastor. 44, pastor. 44 anos. Já ganhou presente hoje? Ganhei presente, ganhei café da manhã na cama. Olha que fui acordado com café da manhã. Que benção, hein? Então o gente aqui colocou parabéns, papai. Glória a Deus. Legal. Parabéns aí pra Obrigado, você. Que Deus continue acrescentando na sua vida saúde, paz, Amém. Prosperidade. Amém. E que você continue com esse coração gigante aí. Amém. E amoroso. E vamos responder também aquele abençoado lá, ou abençoada, não sei, mas deve ser um abençoado. Ele fez uma pergunta assim, ó.
Aquela pergunta lá, sabe aquela lá? Vocês acham machismo proibir a namorada de usar fio dental na praia? Vou responder, acho que é bom responder. Com todo respeito, a brincadeira é o comentário, não a pessoa, né? Mas tem um pastor, se não me engano, é o pastor André da Lagoinha. Você não é crente, não? Você não é crente, não. Irmãos, assim, eu já fui dessa época em que rotulava também roupas, né? Rotulava roupas, esse tipo de coisa. Pô, é lógico, né? Roupas sensuais, tanto para homem como para mulher, isso, a gente tem que saber como se posicionar como crente, né? Muitas pessoas perguntam, o que é pecado para você? O que é pecado para você? Pecado é isso, pecado é aquilo? Para mim, pecado é tudo aquilo que não glorifica a Deus. A partir do momento que eu estou escandalizando o meu irmão ou escandalizando a minha irmã, eu estou em pecado. Talvez não um pecado meu, como foi pregado esses dias aqui, mas estou escandalizando ele, e aí sim, a forma de escandalizá-lo se torna pecado. Ele falou que se libera tipo assim, ele tá perguntando se a gente acha que é machismo ele proibir a namorada de usar fio dental na praia. Você tem que proibir mesmo, irmão. Se durante o namoro você não fizer isso, no casamento você corta. E assim, o fio dental, cara, é um negócio bem extravagante, né? Demais. Fio dental, não estamos falando de um biquíni, nós estamos falando de um fio dental, né? É um negócio que abre o olho enquanto é tempo, tá mostrando. Então, assim, fala igual a pastora, depois que casar, fecha o olho. Tem que ver assim, antes. Essa palavra proibir, né? No caso, proibir a namorada. Aí nós estamos vivendo essa geração moderna que a namorada pode falar, não, você não é caso, não é meu marido para me proibir, né? Pode ser falado isso, né? Então é para você rever. Se você acha que não é legal namorar com uma menina ou uma moça que usa fio dental na praia, então rever o relacionamento, né? Porque talvez você não possa proibir. Você é casado com ela, né? Talvez não vai chegar nesse ponto de você poder dar um checkmate ali. E se você não fizer esses diagnósticos agora, depois do casamento, mas reveja. Eu não quero uma mulher que fica andando a mostra aí, né? Então é uma escolha que você faz. Pode ser um sinal de alerta, meu irmão, né? Pode ser um sinal de alerta. Então você observa aí pra ver se faz sentido pra você deixar a mulher mostrar as coisas aí, né? Porque o fio dental é um negócio extremamente agressivo, né? Extravagante demais. Extravagante demais. Extravagante demais. Isso aí. Bom, eu acho que a gente abordou bastante coisa. O pastor José não deixa de vender o peixinho dele aqui, né? Quando eu falo peixinho dele, eu falo que ele bate na tecla que é o culto de intercessão toda quarta-feira, 8 horas da noite. Não perca, juntos somos mais fortes. Então ele tem reunido aí para orar. E tem sido um braço muito forte para a igreja, porque o pastor José ele dá ele dá essa assistência nessa área, né? Incrível. Então ele também é outro cara também que sensacional. Se vocês tiverem mais perguntas, coloque a pergunta de vocês agora aqui que eu vou repassar a pergunta ao casal. Também a pastora Simone colocou: vejam sinais, né? Vejam sinais, né? Vejam sinais. Né? Então é isso. Depois não reclama, né? Depois não reclama, porque, né? Depois que o. Né? Vida de gado. Né? Amém. Desculpa, gente, eu não aguentei. Foi mais forte que eu. Foi mais forte que eu, não aguentei. Ai, meu Deus do céu. Ô Jorge, e assim, falando um pouco sobre, assim, pra gente caminhar pro fim do podcast, sobre o Ministério Mais Famílias, você vê que a deficiência hoje, tudo começa na família, né? Sim. Uma igreja que se importa com as famílias, ela é uma igreja que ela vai ser sustentável pro futuro, né? Uma igreja pro futuro. Sim. Uma igreja que não tem essa tônica nas famílias, ela tem prazo de validade, né? Porque tudo começa na família. E aí eu queria que vocês, os dois, né, dessem uma dica aí para as pessoas que estão nos acompanhando, uma dica para como que eu faço para liderar a minha família, ou no caso da mulher, como ela faz para edificar a casa. Eu queria que vocês dessem esse recado aí para a audiência aí, olhando para aquela câmera que é a câmera de vocês. Eu creio que tudo é uma questão de posicionamento. A palavra de Deus nos diz, no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, Josué falando às famílias:
Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram a lei de Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então Josué, ele toma um posicionamento como líder daquela família naquele momento. Quando ele diz duas coisas. Primeiro ele diz que ele vai servir a igreja, ele vai servir ali ao povo. Naquela época Moisés já tinha morrido e cabia a ele ali a tomar toda a trajetória, mas ele se posiciona como líder da família, dizendo: eu e a minha família, ou em outras traduções, em outras versões, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós infelizmente vivemos dias em que homens estão abandonando seus lares. Homens estão abrindo mão das suas esposas, homens estão abrindo mão dos seus filhos. Não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família. Deus irá cobrar de você. Muito bom. E a Ana também, Ana, desce além aí. Eu quero só complementar algo a respeito do ministério, né, que o senhor acabou de falar também, da questão de servir, da igreja servir a família. E eu achei incrível que o nosso primeiro dia de curso aqui, quando nós iniciamos os cursos esse ano, foi um dia que deu um temporal aqui na Cidade Extrema, mas foi incrível como todos aqueles que fazem parte hoje do ministério estavam aqui. Muitos vieram direto do trabalho, eu até brinquei com eles, alguns deixaram os filhos no meio do corredor da igreja para Jesus tomar conta, e estavam aqui empenhados, dedicados, sem estar na frente da igreja, sem microfone, né, pelos corredores, nas salas, servindo a igreja, né, servindo, porque eles amam também a família. Então, uma gratidão assim enorme por aqueles que caminham conosco, por aqueles que levam, né, a família a sério, aqueles que já tiveram histórias também de casamentos que foram, né, destruídos lá atrás, antes de conhecer a Cristo, mas que hoje foram restaurados e estão testemunhando a respeito da família. Então, assim, muito obrigada ao Ministério Mais Família, por aqueles que caminham conosco, aqueles que estão empenhados e dedicando, né, simplesmente por amar e servir ao Senhor, né, ao chamado. E vocês também que têm participado e aqueles que querem também participar, entendam que assim, não é uma falácia, um mundo imaginário, são dificuldades sim. O casamento, a família, ela apresenta muitos desafios, os desafios na educação, porque a gente ainda vai passar pela fase da adolescência, mas essa semana mesmo a gente estava compartilhando com uma irmã, eu falei, o que a gente pôde ter de empenho e se empenhar para os nossos filhos quando chegar na fase da adolescência não derem trabalho, né, que hoje muitos têm dado, a gente fez. Né, a gente se empenhou muito, se dedicou muito no discipulado, de estar presente, de estar ensinando. É aquilo eu falo que eu sou muito prática. Não é só aquela coisa de falar, não, é de sentar, vem aqui. Hoje a gente vai sentar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai estar junto. Então, assim, é isso que vocês têm que fazer com seus filhos. É sentar, é ler a Bíblia, é orar, é ensinar, é discipular, para quando chegar no futuro, a gente não tá choramingando, né? Porque deixou para lá, porque perdeu tempo demais com outras coisas, priorizando outras coisas. Então, assim, é dedicação, é esforço constante, né? E não para, porque as demandas vão ao longo da caminhada, que eles vão crescendo. Eu falei, a gente ainda vai chegar na adolescência e vamos ver como vai ser. Ainda vão surgir desafios, e tem surgido cada dia mais. E no relacionamento também, né? Os anos vão se passando, a gente vai sendo tentado a se acomodar, a deixar as coisas sendo empurradas com a barriga. A gente fala, tá 15 anos casados, tá de boa, tá empurrando com a barriga. Não é. É um dia após dia, a gente tentando renovar, é você lutando para que dê certo, é batalhando. Então é um esforço, é indo na contramão do mundo, de fato. Porque se a gente for seguir na mão do mundo, a gente desiste e fala, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Vou largar de mão.
Mas não, é ir na contramão, é subir a cachoeira nadando, sempre. Então, assim, é esforço, não é para preguiçoso. É para quem quer vencer, para quem tem um alvo, como Paulo tinha. Então é isso. Muito bom. Por incrível que pareça, você falando, você já respondeu 2 perguntas aqui que eram para como manter o amor vivo com o passar dos anos, você já respondeu. Muito esforço. Né? E também qual que é a sua... voar de balão também é muito legal. Muito né, bom, muito bom. A gente foi voar de balão para comemorar os 15 anos de casamento. Então, façam alguma coisa diferente. Se desafiem. É gostoso. É uma coisa que muitos casais esquecem de viver, pastor. Às vezes, não sei, até você com os filhos hoje estão maiores, né? Mas eu e a Ana Carla, de vez em quando, a gente faz isso, gente. Eu aprendi, inclusive, com o pastor José e a pastora Maria, dando esse exemplo para nós. Deixa as coisas, abandona tudo e vai ter o tempo com a sua namorada. Quanto tempo? Existem casais hoje, aquela velha desculpa, né? Aquele velho ditado, né? Qual foi a última vez que você falou eu te amo pra sua mulher? Falei no casamento. Não, meu irmão. Cadê o romantismo? Quando o romantismo se vai, quando os passeios não mais acontecem, meu irmão, às vezes o casamento já a manutenção do negócio. É ter planos, né? Ter planos do futuro juntos, então, porque muitas vezes a gente esquece de sentar e falar, olha, nós temos projetos e planos para o futuro e temos juntos, porque muitas vezes a gente fica só focado no nosso, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de fazer aquilo. Não, agora nós somos então nós temos que ter planos juntos. Qual que foi futuro. O tema do nosso encontro aqui de casais? Teve o tema? Foi a construção diária. A construção, tá vendo? A construção diária, é isso aí. Então não tem mágica, gente, não tem mágica, é esforço, como a Ana falou, subir, eu gostei dessa frase, subir a cachoeira nadando. Quer dizer, vai cansar. Cansa. Né? E responde uma pergunta pra nós, a varinha da disciplina já precisou rodar lá na casa? Com certeza. Vocês são adeptos da varinha? Com certeza. Eu fui na casa da Ana e do Bruno, lá no aniversário, e aí eles falaram pra mim, pastor, a gente tem uma varinha aqui, que o nome dela é Luciano. Que homenagem. É uma homenagem pra mim, entendeu? Foi o que deram a varinha. Então, assim, então vocês são adeptos da varinha, pastor, né? É bíblico. É que nem eu falo, não é espancar, né? Tipo assim, mas não deixar, não se omitir, né? Se precisar usar a varinha. É bíblico. Eu preciso realmente corrigir os meus filhos. Graças a Deus por isso, porque a Bíblia nos dá essa autonomia e é igual você falou aqui, não é simplesmente bater, eu estou educando ele para que ele seja um homem de Deus lá na frente. E é só andar na linha que não vai precisar usar a vara. Exatamente, essa é a mensagem lá em casa. Exatamente, como diz o outro, não bija fora do pinico. A vara está exposta lá no quarto assim, deles, assim, num local bem estratégico, né? Visível a todos eles. Tá certo. E aí fica lá já como um sobreaviso. Também? A minha é uma seta de índio. Nós fomos em uma tribo, né? Fazer um projeto missionário em Bertioga e eles vendiam aquelas varinhas mesmo de flecha. É uma flecha. Só que sem a ponta, claro, né, gente? Mas é uma flecha. Então, como eles são umas flechas, então, né? A gente tem as flechas lá em casa. Né? Então tá lá pra lembrá-los, tá né? Lá, exatamente. Pra lembrar que nesta casa tem uma vara. É isso aí. Isso aí é maravilhoso, gente. E é bom, por isso que eu falo que tem que ter esse perfil, né? Porque imagina a gente ter um ministro de casais aqui que tem oposição à vara. Que deixa os catarrentos tomar conta da casa, né? Não faz sentido, né? A gente precisa aplicar o que a Bíblia ensina. Você gostando ou não gostando, é assim que funciona. E não tem como terceirizar, gente. Isso aí é só você que vai ter que fazer essa parte aí, é sua. E tem que nem eu brinco, né? Tem pai que parece que tá espanando pó. Tem um negocinho fraquinho lá. Tem que dar um paió, né? Gente, mas é isso aí. Foi muito bom. Que papo gostoso, hein, cara? Gostei demais. Gostei demais de estar com vocês. Tá vendo? A construção diária e manutenção, a Rosane colocou. Lá a Ana Kelly colocou. Bruno aqui agora, exatamente, somente educar e corrigir. Exatamente, somente educar e corrigir. Esse é o papel da varinha, né? Só educar e corrigir. Gente, mas se você achou que acrescentou esse conteúdo, então vem fazer os cursos. De repente você pode salvar a sua família, salvar o seu casamento. Não é o que você pensa sobre família, não é o que a sociedade põe como família. É o que as escrituras dizem. Então, você quer saber mais que Deus, poxa? Né? Quer saber mais que Deus? Se Deus orientou que era assim, eu acho que o nosso grande problema hoje é que a gente quer
relativizar o que Deus falou. Que isso aconteceu desde lá do Éden, né? Quando a serpente fala, não foi bem assim não que é bem Deus... assim. Não, é assim mesmo que Deus falou, gente. Vamos, ó, caminhar com tudo. E tem lapada pra todo mundo nos cursos, não tem? Tem. Tem lapada, ninguém vai ficar... Não é um Se curso, prepara pra ser não é um confrontado. curso que puxa só pra um lado, não, né? Não. Se prepare para ser confrontado. Então, fechou. Então, ó, fica atento, fica ligado nas redes sociais da igreja, porque sempre quando lança cursos novos, eles estão lá. E acho que até antes mesmo do curso vai ter mais algumas programações. No mês de junho a gente tem uma programação aí especial pro mês dos namorados, então fique atento. legal. Muitas surpresas, vocês vão gostar. Muito bom, muito Já top. estamos preparando coisas pro ano que vem, inclusive, pastor. É. Muitas coisas virão, mensagem mais Muito bem. famílias. Bom, vamos for falar em casamento, tudo, vamos sortear um Bora. rodízio japonês agora? Bora. Mas se um casal ganha, Delícia, vai que é né? eu que ganho. Porque eu tô reivindicando isso, eu nunca ganho. O O negócio... pastor Thiago parou de ganhar? Não, pastor Thiago, graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora o André ganhou, já acho que terceira vez, o cara Olha tá virando, só. tá virando lá no mirar toda hora. Então hoje, em nome de Jesus, vai sair pra mim esse negócio. Vai sair, eu tenho que ganhar. Tem que ganhar. Eu vou fazer até uma oração antes. Então vou dar o privilégio aqui do George e da Ana fazerem o sorteio. Deixa eu só colocar aqui no aplicativo. Porque eu vou falar pra você, viu? Você já foi lá no Já, vocês foram, já né? fomos. Nós fomos no na mesmo dia, inauguração. no mesmo dia, né? Maravilhoso Nós lá. Chegou lá, vocês viram na minha mesa lá uma solda italiana. O que o pastor tá bebendo aí? Tá saindo da doutrina. Pelo amor de Deus, o que o pastor tá bebendo? Ah, solda italiana, irmão. Você tomou solda italiana? Eu não lembro que eu tomei no dia. Vocês Eu conheço, eu não lembro exatamente no dia que eu tomei, mas eu conheço. Não, mas lá no dia você não tomou, não? Não. A solda acho italiana que é o que? Água com gás, com Sim, corzinho sim, com xarope de maçã ou Bom de... demais, gostoso Nossa, demais. uma delícia, Uma delícia. delícia. E quem não foi lá no Mirar ainda, né? Tá perdendo, porque é muito bom. É muito bom. Gostoso. O atendimento... E olha que eu não gostava de comida japonesa. Ah, você não gostava? Não gostava. Você aprendeu a gostar com quem? Com Tá eles na minha mesmo. frente. Mas também com o Paulo e a Valéria também, que levou a gente. Ah, é levou verdade, você, na praia, né? Na praia. Deram risada até outras horas. Eles nos levaram o sabia George num rodízio japonês e aí ele comeu até Você ostra. acredita que eu também não comi? Eu vim comer comida japonesa. Eu acho que não tem 5 anos que eu vim aprender a comer. Porque assim, eu nunca tinha ido. Eu tinha um preconceito do caramba. Falar, comida crua, onde já se viu? Comer um negócio cru, não sei o quê. Aí acabei indo lá na comida japonesa. A primeira vez que eu fui, eu comi só coisa grelhada. Então, Né, que era mais seguro, pegar um peixinho ali e tal, uma batatinha que tinha, não sei o que e tal. Aí depois eu falei, quer saber uma coisa? O negócio tem um cara pra ir só comer isso aí, vai. Aí comecei a provar. Só que, é uma delícia, é uma delícia. Muito gostoso. Por falar em delícia, nós ganhamos um presente, até quero agradecer a célula Nova História, da Manu. Sabe a Manu, né? Sim. A Manu, o Wagner, eles foram na nossa casa nesse rodízio de célula. Vai aprendendo aí as próximas células, brincadeira. Não, brincadeira. Mas eles foram na nossa casa e eles nos honraram lá com um jantar. uau. E nós fomos jantar lá no Della Nona. Já foram lá? Não. Pensa num negócio bom, gente. Chegou lá, lugar romântico, assim. Nossa. Aí eu fui com a pastora sexta-feira agora. Chegamos lá, que é comida italiana. Aí chegamos lá. E eu fui meio assim, né? Falei, né? Os irmãos abençoaram lá, mas deve ter um limite e tal, no que era. Aí eu perguntei. Falei, não, mas o que contempla aqui, né? Esse voucher aqui? Aí eles falaram, não, aqui é o que você quiser. Eu falei, como? É o que você quiser. O que você quiser. Eles falaram pra vocês ficarem à vontade. Aí eu falei, mas até as bebidas? Até as bebidas. Eles honraram a gente de um jeito. Aí chegou lá, minha esposa já pediu já um negócio lá, carpaccio. Já foi no carpaccio? Meu, eu nunca vi na minha vida, mas que negócio diferente, viu? Que é a carne crua. Só que é uma fatia assim bem fininha da carne, que é o filé mignon, com os queijos ralados em cima, bem temperadinho, mas que delícia. Aí foi a entrada, prato principal e sobremesa. Já deu até fome aqui. Você pensa num negócio legal, cara. Então tô fazendo uma propaganda aqui pro Della Nona já, que não tá pagando nada aqui, mas eu tenho que falar que foi coisa boa. E agradecer de novo aí a célula da Manu, lá do Wagner, de todos os irmãos ali daquela célula que foram lá e deixaram esse presente pra nós e nós desfrutamos com muita alegria. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vou carregar os comentários aqui pra vocês poderem sortear. Aqui, assim que funciona o sorteio. Você vê que não tem marmelada, não. Ó. Verdade. Aqui é bom que vocês vão ver aqui, ó. Não tem conversinha furada, não. Aí, então o que a gente vai sortear hoje? A gente vai sortear um lanche do Temple Burger.
acho que é um Golias. E vamos sortear também uma filtrar por hashtag o Numirá Sushi, comida japonesa. Porém tem um detalhe, quem ganhar acho que tem 10 dias, acho que, pra retirar o prêmio. Não pode atrasar. Se você ganhar, você vai, Jorge? Se não for, manda pra mim. Manda pra gente, né, Marcão? Não, mas não pode, é intransferível. Ah, é? Intransferível. Mas se você ganhar, você vai. Com certeza. Com certeza. Tá bom, então vamos ver. Você vai ter que, a do Gusto vai ter que pagar. Então eu queria que vocês apertassem o confirmar aí. Vai lá, amorzão. Tá? Agora pode começar. Vamos começar. Isso. 10, 9, 8, 7. Vamos ver quem vai ganhar. Não. Não, tá errado. Esse robô aí tá... Tá errado, não é possível. Só pode ser coisa errada. Será que ele tá fazendo hack? Será que ele tá hackeando? Ou ele faz muitos comentários? Ele participa bem, né? Não sei, né? Bom, dá a notícia aí, vai, com tristeza ou com alegria? Não, com alegria, pastorzão. Então tá bom. Com alegria. Vamos aqui dar pros nossos 2 irmãos. O primeiro prêmio é do quê? É o do sushi. Imagina sushi. Pra quem? André Marques. O sushi aí, André. Pode jogar na Mega Sena que você ganha, irmão. E o segundo, amorzão? Quem vai ganhar o lanche? Tudo bem que esse aqui o cara tem que rodar de carro. Agora esse aqui já tá mais perto. Vai pegar aqui já pertinho ali na Praça da Saudade. Templo Burger. Lá no Templo Burger. Fala aí quem foi. É o @JonaAriel5970. Sabe quem é ela? É o Joninha, não? É o Joninha, não? Não sei. Não é a Joninha, não? É a Bia. A Bia? No Ministério Mais Família. É a esposa dela. É o marido dela. Jonas, é verdade. Saiu com Mais Família. É isso aí. Ganhou o lanche, Olha a Bia. camiseta, Bia. Entendeu? Aí, ó. Parabéns aí aos ganhadores aí do nosso sorteio hoje. Mais uma vez nós queremos agradecer pela sua audiência. Sempre é bom estar com você aqui. Já virou um programa que a gente faz toda semana e programação certa já da igreja, né? Quem quer participar sempre tem aqui um convidado legal. E a gente vai passando, vai rodando a igreja inteira aí, quem é da comunidade. Olha, o André colocou aqui, eu nem fui no da semana passada ainda, que ele ganhou, nem fui. Da semana passada você presente, né? Tem que fazer. É intransferível, né? É intransferível. Valéria Moreira, freguesa. Esse é o André. E André, conta o segredo, o pessoal quer saber. Tá bom, mas não tem que fazer. Não é possível. Até a dona do restaurante falou, não é possível. Não é possível um negócio desse. Mas tudo bem, né? Vou bloquear o André. Ela falou, vou bloquear o André, não é possível. Chique demais e tal. Olha lá, o Adriano falou, Deus abençoe, pastor, a honra foi nossa. Célula Mordelli e tal, enfim. Então, ó, pessoal, fica assim, nosso podcast hoje termina por aqui. Muito obrigado, George, muito obrigado, Ana, pelo tempo que vocês dedicaram hoje para estar com a gente aqui. Foi muito edificante a conversa, vai ficar aqui registrado. Quero agradecer a vida do Leandro e também do Lucas, que são os nossos operadores aqui, que vêm aqui voluntariamente toda semana preparar a sala, preparar o ambiente. A gente chega aqui, eles já estão aqui preparando tudo e para que esse episódio aconteça, eles têm que estar aqui. Quero agradecer a vida do Charles que está aqui, que logo a gente vai divulgar uma grande novidade aí para vocês de um projeto que está vindo aí, cujo Charles vai ser o idealizador disso. E também agradecer o Gustavo e a Isa, que estão aqui. A Isa estuda aqui no Talmidim, né? Também, uma experiência incrível. Tá sendo legal pra ela? Tá sendo legal porque, assim, eu tava muito preocupada porque ela nunca tinha ficado um período muito longe de mim, né? Porque eu sempre pude conciliar o trabalho e estar com ela em casa. Então, assim, eu ficava muito tensa. Eu nunca quis deixá-la o dia inteiro na escola ou numa creche. E o Talmidim foi uma oportunidade muito boa dela ter essa experiência de ficar longe da mamãe, né, filha? Mas ela tá num ambiente seguro, né? De estar num ambiente acolhedor, que fala da palavra de Deus, do amor de Deus. Ela é uma criança bem tímida, precisa se socializar. Então, as meninas da Lu já identificou muito isso, já tem trabalhado isso nela. Então, ela tá amando, desde a primeira semana, assim, a independência dela. Incrível que ela sempre dormiu, até 7 anos, com o abajur aceso, com a luz.
Ela tinha muito medo de dormir no escuro. E foi incrível, depois de uma semana, assim, que ela iniciou aqui no Talmidim, foi criando essa independência, ela já pediu para pagar. Ela já falou, dorme no escuro agora, que ela já tá crescidinha, uma mocinha, agora ela dorme com a luz apagada. Chega em casa cantando, alegre, os louvores. Todo dia a gente ouve ela lá no banheiro cantando, no meio da casa louvando. Então é uma experiência incrível mesmo. Eu sei que... Tá valendo a pena? Tá valendo a pena, muito a pena. É muito bom esse feedback dos pais, porque a gente faz o trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Né? Que não é um trabalho que você vai colher imediato, né? Sim. Mas aí, esse feedback que os pais dão é importante até para quem está trabalhando no projeto, a equipe aqui, né? Porque eles começam a ficar mais animados. Poxa, o trabalho tá dando certo. Tal, né? Então, legal, muito bom. Parabéns, Isa. E hoje eu falei, hoje o pessoal, as crianças me cobram, que eles querem vir pro podcast. Porque você viu que eu tô fazendo uma série. Eu vi. Aí Aí ela. Vem aqui. Pode vir, vem aqui os dois aqui pra despedir aqui, vem. Isso. Olha, vocês vão sair na câmera aí, ó. Pronto, fica um do lado do pai e do lado da mãe. Pronto, olha que família linda, ó. Tá lá, ó. Bonitos filhos. É na cara do pai celestial. né? Vai ser careca também, né, filho? É isso aí. Gente, então nós vamos encerrar o nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Foi bom demais estar com vocês aqui. A audiência incrível aqui. O pessoal segurou bem a audiência aqui, viu? Segurou bem aqui. O pessoal estava interessado mesmo. E detalhe, Dia da Família, inscrições estão abertas. Corre lá no link da bio do Instagram ou nos canais do WhatsApp e já faça a inscrição pra gente ter esse evento maravilhoso. Você que vai se batizar, dê o seu nome pro batismo, que vai ser demais. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Deus te abençoe.